parte da dinâmica, que é referente a trabalho e energia mecânica, tá? Basicamente, são conceitos que são muito utilizados, não só aqui na dinâmica, mas quando a gente for falar, como eu comentei com vocês anteriormente, na termologia, quando a gente for falar também mais no terceiro ano na eletricidade, eles vão acabar aparecendo esses conceitos de trabalho, conceitos de energia. Então é importante que vocês entendam muito bem. Não são conceitos difíceis, tá? Mas são ferramentas, são conceitos, como eu posso dizer para vocês, tá? É muito difícil a gente descrever energia de um sistema, porque não é algo que a gente vai lá e mede. A gente não consegue medir, né, uma energia de um objeto. A gente pode, de repente, medir grandezas que estão relacionadas à energia desse objeto, né, como, por exemplo, velocidade, aceleração, né, por exemplo, lá, quando for falar em temperatura, em termologia, temperatura, tá? Quando for falar em eletricidade, volt. Então, essas coisas, assim, tudo estão relacionados à energia e trabalho, tá? Mas o que a gente consegue é aferir a energia desses objetos, né? Descrever elas, ó, pelas características, pelas grandezas físicas que nós conseguimos medir, a energia desse objeto é de tanto, tá? Aí nós podemos entender se esse objeto ele será capaz ou não de resolver, de estabelecer um trabalho, né? Porque o trabalho nada mais é do que uma grandeza física que está relacionada ao gasto de energia. Vocês aqui estudando aqui, nessa aula, vocês estão realizando trabalho, né? Vocês estão gastando energia para estar presentes aqui e ficar olhando para uma tela de computador, uma tela de celular, né? Prestando atenção numa aula, copiando, etc, né? Vocês estão gastando energia. Então, vocês estão, de uma certa forma, realizando o trabalho. Então, pessoal, mas antes de começar a aula propriamente dita, eu preciso falar algumas coisas que vocês me impressionam muito, né? O pessoal está direto me chamando. Ei, professor, quando é que vai sair a recuperação? E a recuperação? E a recuperação? Ela vai sair, tá, gente? Então, olha só. As notas da quarta avaliação, elas serão publicadas no sistema, tá, pessoal? Até amanhã, beleza? Eu vou lá fazer a avaliação lá dos tarefinhas de vocês, os trabalhos, tá? Vou fazer lá a minha sominha, né? Para quem entregou todas as atividades, vai ter um up na nota ali, tá? E quem não entregou, então, as tarefinhas, possivelmente a nota que está lá no SIGA da avaliação é a que vai ficar, tá? Mas então eu vou fazer essa análise aí, possivelmente até amanhã eu entregue para vocês, tá? Bem tranquilo. Mas você já tem uma ideia, mais ou menos, se vocês foram bem, se não foram bem, né? Só vendo pela avaliação. O pessoal pediu para que eu corrigisse as questões, vou relembrar aqui também, né, nesse momento que nós estamos gravando, para quem quiser assistir depois. Pegue as questões que tu não entendeu, as questões que tu não compreendeu lá no questionário, que tu acha que estão erradas, né, e traga para mim. Traz para mim que eu te ajudo a resolver e te proporciono aí uma resposta mais adequada para aquele exercício. A recuperação do primeiro semestre. Vai ser, então, na primeira semana da volta às aulas, pessoal. Então, na primeira semana da volta às aulas, então, nós paramos hoje. Então, quem tem média menor do que 7, pode, então, já começar do primeiro semestre. Tá? Nada a ver com a prova anterior. No primeiro semestre. Quem tem média menor do que 7 no primeiro semestre, pode começar já a fazer a estudar o conteúdo do primeiro semestre, porque ela vai ser realizada na primeira semana da volta às aulas. Então, quando a gente voltar lá em janeiro, primeira semaninha lá, uma quarta-feira, de tarde, eu vou disponibilizar lá um questionário somente para os alunos que precisam recuperar a nota, tá? Que precisam recuperar a nota significa aqueles alunos que estão com média abaixo de 7, tá? E também vocês podem já começar a pensar na montagem dos grupos para os experimentos do segundo semestre, né? Os experimentos, igual nós fizemos no primeiro semestre, nós faremos agora no segundo semestre novamente experimentos de física relacionados ao conteúdo do segundo semestre. Ou seja, quais conteúdos nós vamos estudar? Nós estudamos força já, né? As leis de Newton. Nós vamos estudar agora trabalho e energia. Nós vamos estudar também quantidade de movimento, tá? Colisões. Quantidade de movimento e colisões, e também, no final, nós vamos estudar ainda a lei da gravitação universal, tá? Então,
qualquer coisa relacionada a isso, né, lei de Kepler, lei da gravitação universal, vocês podem já ir pensando, porque lembrando que eu vou fazer o sorteio dos temas, tá? Vou fazer o sorteio dos temas. Vocês aqui é lei de Newton, vocês é energia, vou fazer um tema bem abrangente, tá? Vou pegar só os tópicos para diferenciar, para que todos os colegas façam vídeos sobre tudo do ramo da física, tá? E tem bastante coisa, tá? Vocês não se preocupem aí, que eu acredito que vocês vão ter facilidade para encontrar experimentos sobre isso. Eu quero aqueles experimentos bem bacanas que nem vocês fizeram, muitos de vocês fizeram no primeiro semestre, para garantir uma ótima nota, né? E para quem estiver precisando, né, dar aquela elevada na moral, para que não precise realizar um exame no final do ano. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Beleza? Lembrando aqui, ó, que a entrega desse vídeo vai ser somente em fevereiro, mas, como você sabe, o tempo está passando rápido demais, né? Em fevereiro pode estar logo ali. Mas, então, nas primeiras semanas lá de janeiro, nós teremos, então, ó, a recuperação e nós teremos também a divulgação lá dos temas para cada grupo para fazer os experimentos. Beleza? Professor. Diga. O Isaac perguntou se com a recuperação a nota só melhora ou pode piorar também. Não, ela só melhora. Beleza. A nota só melhora, tá? Então, se tirar uma nota mais baixa, descarta, tá? Descarta. Beleza, mas é só para os alunos que estão em recuperação no primeiro semestre. Gente, agora eu tenho uma questão aqui que é importante, que ficou errada lá na videoaula, tá? E eu quero fazer uma retificação dessa coisa, desse problema que eu cometi, desse erro que eu cometi lá numa videoaula atrasada, tá? Que é as relações da decomposição vetorial, que eu fiz errado. Eu estava revendo essa aula e ninguém me chamou a atenção, né? Mas então eu revi e eu percebi, meu Deus, eu cometi um erro, tá? Vocês não se preocupem que os alunos que estão que fizeram questões com plano inclinado, tá? Eu vou considerar o que foi feito, né? Dentro, se utilizou a relação antiga do vídeo ou se usou a correta, tá? Então, se vocês usaram a relação antiga, eu vou considerar. Se usar a relação correta, eu também vou considerar, tá? Isso eu vejo pelas alternativas que vocês demarcaram lá no cigarro. Bom, pessoal, o que eu cometi de erro? Seguinte, tá? Então, isso aqui é um plano inclinado. A gente sabe que a massinha que está aqui em cima, ela tem uma força-peso vertical e para baixo, tá? Isso aqui não está incorreto. A gente sabe que eu tenho que criar um novo sistema de coordenadas y e x, tá? Que é torto igual o plano inclinado e que tem a mesma inclinação do plano inclinado. Isso aqui está lá naquela aula, tá? Então, o que a gente precisa fazer com a força-peso, né? A força normal, ela é sempre perpendicular ao plano. Então, a força normal, ela tem esse comportamento aqui. Deixa eu só botar o Mzinho no eixo de rotação normal, tá? Então, ó, a força normal, ela tem este comportamento aqui. Até aí tudo certo, né? E aí eu falei para vocês o seguinte, bom, a gente precisa analisar as forças que geram movimento, e as forças que geram movimento são as forças do eixo X, desse novo eixo X que eu escrevi ali. As forças do eixo Y, elas não geram movimento, porque senão a caixinha sairia voando para cima, né? Só que se eu for analisar, a força normal está no eixo Y, certo, né? E eu precisaria, então, decompor a força-peso, tá? Decompondo a força-peso, a gente observa que eu vou ter uma componente PY aqui, e eu vou ter uma componente PX para cá. Então, nós temos duas componentes, uma componente PY e uma componente PX. Isso aqui eu demonstrei para vocês tranquilamente, tá? O que foi o meu erro? Tá? O meu erro foi o seguinte, gente, é que na hora de fazer a decomposição dos vetores, né, este ângulo que nós temos aqui é o mesmo ângulo que nós temos aqui, certo? Nós temos aqui. Então, desta forma, pessoal, se a gente desenhar o triângulo retângulo como deveria, ou seja, eu vou tentar desenhar retinho, tá? Como ele ficaria. Essa seria a componente PY, essa aqui seria a componente P,
e essa daqui seria a componente PX, onde o meu ângulo estaria aqui, que é o mesmo ângulo do plano inclinado. Até então, tudo certo. O que acontece, né? O PY é um cateto adjacente. E se ele é um cateto adjacente, pessoal, a relação dele é de cosseno. Então, isso aqui é P cosseno de θ. Este é meu erro. Eu escrevi seno para vocês. É um erro grotesco de minha parte, tá? E a relação do PX é uma relação de seno. Então, eu estou retificando lá as informações que eu dei para vocês. Eu vou escrever, inclusive, no vídeo lá que eu postei, que há erros e que a retificação está sendo feita nesta aula aqui. Como eu disse para vocês, na avaliação, os alunos que usarem a forma como eu demonstrei na videoaula ou como utilizaram a forma correta, né? Porque se você pegou um livro, você pode ter visto que a forma correta era essa, tá? Eu vou considerar as duas formas, beleza? Então, vocês não terão deméritos, problemas, caso tenham feito a forma correta e tenha dado errado na questãozinha de vocês. Eu tenho feito a forma incorreta e tenha dado errado na questão de vocês, tá? Beleza? Então, eu verifico lá as questões de vocês, ou se eu não passar por cima disso, vocês me avisem no privado ali. Professor, dá uma olhada lá na minha questão lá do plano inclinado. Tá, beleza. Eu vou lá dar uma olhadinha, possivelmente eu vou olhar de todos, tá, gente? Se eu passar em branco por alguma questão aí, e aí eu eu arrumo manualmente, tá? Então não vai ficar lá na nota do questionário. Eu arrumo manualmente, tá? Ela vai lá para o final das notas do semestre de vocês. Beleza, feito essa retificação, é apenas isso, tá? Só a relação de seno e cosseno que eu inverti ali, só, tá? Não é só, é um erro grave, tá? Fica aqui a retificação desta aula e vamos começar a nossa próxima etapa aqui, que vai ser a parte de trabalho e potência. Então, pessoal, gente bonita, elegante, sincera, tá? Trabalho e potência. Como eu disse para vocês, as questões sobre trabalho, elas têm a ver com a utilização de energia para fazer alguma ação, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, vocês estão aqui em sala estudando, né? Vocês estão realizando trabalho. Então, tudo que tem a ver com gasto de energia para executar uma operação, para executar uma função, nós chamamos de trabalho isso, tá? Na física, por definição, as questões de trabalho, que eu posso representar aqui o símbolo do trabalho, ele é o W, tá? Ou a gente utiliza também a letra grega tal para representar trabalho. Então, W ou tal são as nossas representantes de trabalho para dos nossos, quando eu for demonstrar, né, alguma questão que existe trabalho sendo realizado ali. Bom, professor, aí, diga. Uma perguntinha só. Esse conteúdo nós devíamos ter aprendido ano passado ou ele é só do ensino médio? Esse conteúdo aqui, trabalho e potência? É. Olha, eu não sei até quando o nono ano ele vai na física, né? Eu acho que vocês veem a parte de energia cinética, potencial e gravitacional, acredito eu, mas vocês não veem com tantos detalhes como vão ver agora. Por exemplo, agora com trabalho e potência. Eu acredito que vocês não estudam trabalho e potência lá no nono ano. Tá? Então, possivelmente seja novo, tá? Possivelmente seja novo, tá? Então, olha só, trabalho e potência a gente pode utilizar, então, como símbolos o W ou o tal, tá? Que são duas letras gregas. Então, se eu usar uma ou outra, eu vou tentar usar o W sempre, tá? Porque pelos livros que eu estou utilizando, aparece mais o W, mas saibam que se aparecer um tal aí, ou se estiverem fazendo uma pesquisa na internet, vendo um vídeo no YouTube, né, e o cara escrever com essa letra grega aqui, significa trabalho também. Então, a gente observa, pessoal, que para eu realizar um trabalho dentro da dinâmica, né, eu preciso aplicar uma força sobre um objeto, como o rapaz está fazendo aqui, né, ele está aplicando uma força e efetuando um deslocamento sobre esse objeto, um deslocamento. Então, se eu aplicar uma força e executar um deslocamento, eu vou estar executando um trabalho.
Só que esse trabalho, pessoal, ele pode ser positivo ou pode ser um trabalho negativo. Por exemplo, vamos pegar essa situaçãozinha aqui, ó. Então, o rapaz está... E aqui tem uma superfície, tá? Tem uma superfície aqui. E esse rapaz aqui está empurrando essa caixa. Beleza? E ele empurra essa caixa e faz um deslocamento. Qual é a direção do deslocamento? A direção do deslocamento é essa aqui, né? É a mesma direção da força. Beleza? Então, nesse caso, onde força e deslocamento têm a mesma direção, com a mesma direção, nós temos um trabalho positivo, ou seja, um trabalho maior do que zero. Beleza? Tranquilo? Se a força aplicada é na mesma direção do deslocamento, eu tenho um trabalho positivo. Se no caso aqui eu posso ter uma força na direção contrária do deslocamento, como é que eu poderia ter isso? Como é que eu poderia ter uma situação igual a essa? Muito simples, gente. Se a gente considerar aqui a força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento, né? A FAT ali, ó. Então, no caso, se eu fosse analisar o trabalho, ou seja, a energia gasta para realizar a força de atrito, né? Então, o trabalho da FAT, ela é um trabalho que está na direção oposta do deslocamento. Então, ó, o trabalho, quando a força, vamos escrever aqui como eu escrevi em cima, quando força e deslocamento, opa, tá difícil, hein? E deslocamento, nem sentidos opostos, logo o trabalho ele é negativo, ou seja, o trabalho é menor do que zero, beleza? Então, se a gente analisar essas situações, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Então, ó, eu estou utilizando energia para arrastar a caixa, mas boa parte dessa energia que eu estou utilizando aqui para arrastar a caixa, eu estou perdendo pela força de atrito. Tá? Isso é uma maneira da gente pensar, porque a força de atrito ela também está realizando trabalho, ela também está fazendo tu perder energia ali. Só que ela está fazendo perder energia de maneira a tu não executar o trabalho que tu quer fazer, que é empurrar a caixa para frente. Certo? Então, força e deslocamento têm sentidos opostos, trabalho negativo, menor do que zero, né? Força e deslocamento na mesma direção, trabalho maior do que zero. Beleza. Dito isto, nós podemos definir o trabalho, né? A definição de trabalho, ela é dada, então, por uma relação de força vezes deslocamento. E eu vou colocar aqui ainda o cosseno do ângulo. O que é esse cosseno do ângulo? É o ângulo, então aqui, ó, o θ é o ângulo entre o deslocamento, entre D e F e a força. O ângulo entre D e a força vai ser o meu cosseno de θ. E aí eu vou lembrar vocês o seguinte, olha só que magnífico, né? Se a força e o deslocamento são paralelos, ó, o que acontece? Qual é o ângulo que nós temos nessa situação aqui? Nessa situação, o θ é igual a zero. Né? Porque ó, os dois vetorzinhos, força e deslocamento, estão na mesma direção. Então, o ângulo entre eles não existe, é zero. Né? Se vocês aplicarem o cosseno de zero na calculadora de vocês, o resultado que vocês vão encontrar é o valor igual a 1. Certo? Então, nessa situação, com força e deslocamentos paralelos, o cosseno de θ ele não age ali, né? Ele é igual a 1. Se eu tenho aqui, ó, força e deslocamento antiparalelos, né? Ó, antiparalelos. O θ, qual é o ângulo que nós teremos? Vou pegar aqui duas canetas para vocês observarem. Ó, na primeira situação, nós tínhamos eles na mesma direção. Força e deslocamento na mesma direção, ângulo igual a zero. Se eles são antiparalelos, olha só o ângulo que nós temos agora. 180 graus, né? Então, o θ, nesse caso aqui, seria de 180 graus. Se vocês colocarem na calculadora o cosseno
de 180 graus, vocês vão observar que o valor é igual a menos 1, certo? O que significa? Significa que quando eu tenho força e deslocamento em sentidos opostos, o trabalho dá realmente negativo pela minha definição. Ó, olha só a definição que bonita, né? Eu tenho o valor de menos 1 multiplicado ali pelo valor da força vezes deslocamento. Ou seja, um trabalho negativo, certo? Eu posso ter uma situação ainda onde força e deslocamento, né, formam um ângulo qualquer. Bom, aí nessa situação tu tem que aplicar o cosseno do ângulo para saber qual é o resultado que tu vai ter para multiplicar aqui na nossa equação, tá? Então, basicamente, vocês precisam saber onde é que está o cosseno do ângulo na calculadora, primeira coisa, né? E se vocês acharem, aí fica mais fácil de vocês aplicarem, sabendo que força e deslocamento estão paralelos, é 0, se estão antiparalelos é menos 1, e se for qualquer ângulo, um ângulo qualquer, aí vocês precisam aplicar o cosseno de θ, tá? Beleza. Se não ficou dúvidas, seguiremos, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte. Faltou um detalhe de explicar para vocês, tá? Eu acho que deixa eu ver se eu consigo explicar aqui num próximo slide. Então, eu vou explicar aqui mesmo, olha só. Uma outra questão que nós temos de análise do trabalho, tá? Então, aqui, ó, fazendo uma análise, outra análise do trabalho. É fazer um gráfico de força por deslocamento, tá? Se eu construir um gráfico aqui, como vocês estão vendo, eu não sei se está pequenininho na tela de vocês, tá? Mas aqui, ó, nós temos um eixo que é força e nós temos um eixo que é deslocamento. Se eu criar um gráfico da execução de um movimento como esse, por exemplo, o que seria isso? Seria uma situação de alguém empurrando uma caixa, por exemplo, né? Ele empurra uma caixa aqui na primeira situação com uma força constante e isso vai gerar um deslocamento, belezinha? Se eu construir um gráfico disso e eu quiser calcular o trabalho, eu posso muito bem calcular a área desse gráfico para obter o trabalho. Então, a área é igual ao trabalho realizado num gráfico, certo? Mesmo que eu tenha um gráfico um pouco diferente como esse, ó, nesse caso aqui, a força está aumentando com o tempo, ó. Olha só a força aumentando aqui, ó. Ela não está indo para cima, né? O deslocamento também está aumentando sempre, né? Mas eu estou deslocando a caixinha. No caso aqui, eu tinha uma força constante, é uma força que não mudou o seu valor, mas nesse caso aqui eu tenho uma força que aumenta os seus valores, e nesse caso aqui eu poderia, por exemplo, também descrever o trabalho através do cálculo da área. A área desse gráfico aqui. Nesse caso aqui, que gráfico nós temos? Nós temos um trapézio. Aqui, que gráfico que nós temos? Nós temos um retângulo, né? Então, fazendo a área do retângulo ou fazendo a área do trapézio aqui, eu calculo muito bem a minha área e, olha só o tal aqui, né? E obtenho o valor do trabalho realizado nessas situações. Beleza? Então, vou deixar claro para vocês, eu tenho duas maneiras de obter o trabalho. Uma através da equação e outra através da análise de um gráfico, beleza? Analisando um gráfico de força por deslocamento, eu calculo o trabalho sem menores problemas. Vamos fazer um exercício aqui então, gente, para vocês observarem como é que eu posso calcular essas coisas, né? Como é que eu posso obter o trabalho realizado por uma força, né, que está, por exemplo, sendo aplicada nessa partícula. Então, nós temos aqui, ó, uma partícula percorre o eixo O e X, né, indicado, e desloca-se de 2 metros para 8 metros. Gente, o Dzinho, que é o deslocamento lá na equação, né, ele é o nosso ΔS. Lembra do ΔS? O que era o ΔS? Era a diferença entre duas posições, né? Uma posição que eu posso chamar final menos inicial. Eu vou chamar agora apenas de D por uma questão de nomenclatura para ficar parecida com os livros que vocês vão ver na internet, né? Que geralmente se usa a letra D. Mas é o mesmo ΔS, é um deslocamento, certo? Significa para nós deslocamento. Então, vou botar até escrever aqui, ó, para ficar claro para vocês. Deslocamento. Então, qual seria o deslocamento nessa minha situação aqui, desse meu exercício? Bom, qual é a posição final dele? Ó, é x2, que é 8 metros. Qual é a posição inicial? 2 metros. Então, o meu deslocamento nesse exercício é um deslocamento de 6 metros. Beleza? Tranquilo, né? Então, o deslocamento é para o eixo
positivo, né? Ele sai de 2 e para 8, então qual é a direção do meu deslocamento? Ó, a direção do meu deslocamento é essa aqui, beleza? É a direção positiva. Então, vamos analisar, ele pede aqui para calcular o trabalho das forças F1 e F2, nesse caso, tá? Eu vou calcular primeiro para F2, porque é mais fácil. Para F2. Porque F2, ela está no eixo X. Então, é uma força que está atuando no eixo X e ela está contrária ao movimento, né? Então, qual é o ângulo que nós temos aqui entre F2 e o deslocamento? É de 180 graus. Então, o trabalho realizado é força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180 graus para essa situação aqui. Então, o trabalho realizado, qual é o valor da força? F2 vale 10. 10 newtons, né? Tá aqui. O deslocamento é de 6 metros, vezes o cosseno de 180. Então, qual é o valor do trabalho realizado? 10 vezes 6, todo mundo sabe que é 60. Cosseno de 180 é menos 1. Ou seja, o trabalho realizado é de menos 60 joules. Ah, faltou a unidade, né? Faltou explicar para vocês a unidade. A unidade de trabalho é a mesma unidade de energia. É o Joule, tá? James Prescott Joule era um físico que vocês vão conhecer muito melhor ele no ano que vem, com as leis da termodinâmica, tá? Mas ele foi homenageado para ser o símbolo de energia. Então, qualquer energia que nós tivemos, nós representamos em joules. Como o trabalho é um gasto de energia, então, isso aqui também é medido em joules. Ou porqueria, tá? Então, ó, menos 60 joules de energia é o trabalho realizado. Outra coisa, agora nós vamos resolver para F1, tá? A F2 nós já resolvemos. Se vocês estão observando, F1 aqui é uma força, né, que forma um ângulo de 60 graus, beleza? Então, L e o deslocamento formam um ângulo de 60 graus. Então, como é que eu posso resolver essa questão para F1? Para F1, a força, o θ, é de 60 graus, beleza? Então, o trabalho realizado é força, deslocamento, vezes cosseno de 60 graus. Então, o meu trabalho realizado é 80 vezes 6, vezes o cosseno de 60 graus. Qual é o trabalho realizado? Pega a calculadora, faz aí. 80 vezes 6, vezes o cosseno de 60 graus. Isso aqui dá 240, tá? Confere na tua calculadora aí. 240 joules. Então, foram gastos 240 joules para executar o trabalho da força F1 e da força F2 foram perdidos menos 60 joules, tá? Beleza? Então, esse exercício era basicamente isso, tá? Só calcular os trabalhos de cada uma das forças. Se eu seguir aqui mais, a intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função da sua posição sobre o eixo OX, né? Conforme o gráfico a seguir. Gente, olha só, é um gráfico, né? Um gráfico. Como é que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que eu posso calcular o trabalho realizado por um gráfico a partir da área dele. Então, ele quer saber primeiro, ó, calcule o trabalho da força para o deslocamento de 0 a 8. Então, daqui até aqui, ele quer saber qual é o trabalho realizado. Então, vamos lá, vamos calcular. Nós temos 3 áreas aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, nós temos essa área, nós temos essa área aqui, e nós temos essa área 3. Por que eu dividi ela? Porque fica mais fácil da gente analisar. Porque se vocês observarem aqui, eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um retângulo, né? E aqui eu tenho outro triângulo. Então, se eu fizer as áreas de 2 triângulos e de um retângulo, eu tenho o trabalho total realizado, né? Então, ó, se eu fizer a área, quer dizer, eu vou pegar aqui e vou fazer o trabalho da área 1 mais a área 2 mais a área 3, eu tenho meu trabalho total nos pontos de 0 a 8 metros, beleza? Então, como é que fica? Trabalho total. A área 1 é um triângulo, retângulo, né? Como é que a gente calcula? Base vezes altura sobre 2. Quanto que vale a base? A base vale 2, né? Quanto que vale a altura? 20.
Olha lá, olha os valorzinhos que nós temos ali. Divide por 2. Mais um retângulo. Um retângulo é base vezes altura. Então, nós temos aqui, ó, 4, de 2 a 6, nós temos 4 unidades de base e 20 de altura novamente. 20. E para o final aqui, ó, nós temos também 2 de base, 20 sobre 2. Beleza? Então, qual é o trabalho total realizado? O trabalho total vai ser, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2, estão multiplicando, né? 2 com esse 2, posso cortar também. Então, nós temos 20, mais 4 vezes 2, 8, 80, mais 20 de novo. Então, qual é o trabalho total nessa primeira parte do exercício? É 20 mais 80, 100, 120 joules de energia, calculados a partir da área do gráfico. Beleza? Tranquilo, gente? E para a parte... Essa aqui é a letra A, tá? Então, é a letra A. Na letra B, ele quer saber de 8 a 12 metros. Se vocês observarem aqui pelo gráfico, de 8 a 12 metros, nós temos esse gráfico aqui. Só que nós temos uma força negativa. Uma força negativa. Gente, significa uma força negativa quando nós estamos falando em vetores. Quando nós estamos falando em vetores, a força negativa é aquela força que aponta na direção do eixo negativo, né? Beleza? Mas o objeto, ele continua aumentando seus valores de deslocamento. Ó, o deslocamento, ele aumenta, estava em 8, foi para 12. Significa que meu deslocamento estivesse nessa direção aqui. Beleza? E a força agora tem valores negativos. É como se eu tivesse a força no outro sentido. Lembra que situação é essa? Essa é a situação do ângulo de 180 graus. Então, o meu trabalho, nesse caso aqui, ele tem que ser negativo. Então, o trabalho... Deixa eu pegar uma caneta branca. O meu trabalho aqui, total, nesse caso, de 8 a 12, vai ser a base. Quanto que vale a base aqui? Base vale 4, de 8 a 12, né? E a altura vale menos 40. Vou botar aqui 40 sobre 2, porque isso aqui é um triângulo, né? É um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, aqui eu posso cortar esse 4 com esse 2, sobra um 2 aqui em cima. Então, eu tenho um trabalho de 80 joules. Mas, como vocês viram, a força e o deslocamento estão em sentidos opostos, então é um trabalho negativo. Negativo. Beleza? E na letra C, pessoal, ele pergunta qual é o trabalho total de 0 a 12. Então, o trabalho total vai ser o trabalho que a gente obteve na letra A, mais o trabalho que a gente obteve aqui na letra B. Basicamente isso, né? O trabalho da letra A é de 0 a 8, da letra B de 8 a 12. Então, aqui é como se tivesse 120 menos 80, se eu somar eles, né? Porque esse aqui é uma energia negativa. Eu perdi essa energia, né? Então, é como se eu tivesse, então, no total, 40 joules de energia neste gráfico inteiro, tá? Então, o trabalho total realizado no deslocamento foi de 40 joules de energia. Beleza? Tranquilo? Então, tem que respeitar os sinais aqui, tá, gente? Os sinaizinhos aqui são importantes para nós obter esses exercícios. Dito isto, vamos seguir aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais, quanto tempo eu tenho. Tá, 10h39, beleza. Gente, então é o seguinte. Trabalho realizado pela força-peso, tá? Então, eu peguei esse exemplo aqui, porque o rapaz aqui está subindo uma corda, tá? E quando ele está subindo uma corda, a gente sabe que a força-peso dele está para baixo. A gente já estudou as leis de Newton, né? Então, a gente sabe que existe uma força-peso empurrando ele para baixo. Se ele está subindo para cima, certo? Se ele está subindo para cima, ele está executando um deslocamento nessa direção. Então, quando nós temos um objeto subindo, contrária à ação da força-peso, olha só, força-peso e deslocamento, subindo, né? Qual é o ângulo que nós temos nessa situação aqui? 180 graus. Então, se eu fosse calcular o trabalho da força-peso para alguém que está subindo uma corda ou uma escada ou pulando para cima, sei lá, né? Qualquer deslocamento que eu faça para cima, o trabalho da força-peso, que é aquela força que te deixa no chão, né? Ela vai ser basicamente força vezes deslocamento vezes o cosseno, no caso aqui, de 180 graus. Como a gente muito bem sabe. Mas a força-peso, pessoal, como é que a gente calcula ela? Peso é massa vezes gravidade, lembram?
beleza? Então, como é que fica a historinha aqui? A historinha fica, peso é a força, vai ser massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus. Só que quando a gente, olha só, olha os detalhes, né? Olha os detalhezinhos. Quando a gente está falando em alturas, em subir alguma coisa, né? Em fazer um deslocamento vertical, a gente geralmente chama esse deslocamento de altura, de H. Perfeito? Então, quando eu tenho, nessas situações, quando eu tenho deslocamento vertical, o meu deslocamento Dzinho, eu posso chamar ele de H, ou seja, de altura. Beleza? Então, eu posso muito bem escrever o trabalho da força-peso como sendo mgh. E o cosseno de 180 graus, a gente já discutiu, isso aqui é menos 1. Então, se eu estou subindo, o trabalho realizado pela força-peso é um trabalho negativo. Negativo. É um trabalho negativo. E como é que eu obtenho o valor dela? mgh. mgh, eu obtenho o valor da força, do trabalho da força-peso. Tá? Quem já estudou energia já deve ter visto uma equação parecida com essa. Tá? E se eu estou caindo, né? Ele está descendo a corda ali, no caso, o rapaz, tá? O trabalho da força-peso é para baixo e o meu deslocamento também está sendo para baixo. Nesse caso, o θ é igual a 0 graus, perfeito? Os dois estão na mesma direção. Então, o trabalho da força-peso, eu vou fazer a mesma dedução e logo a gente vai concluir que isso aqui é mgh, só que nesse caso, positivo. Então, aqui, ó, caindo ou descendo, né? Ou descendo. E aqui, subindo. O trabalho da força-peso, como é que ela se comporta. Tá? Se o exercício pedir para ti, qual é o trabalho da força-peso em alguém levantando uma caixa para cima, né? Aí tu vai ter que analisar a força-peso da caixa, certo? E quanto de altura ela subiu, né? Então, qual é o trabalho da força-peso da caixa, nesse caso, de alguém empurrando ela para cima, tá? Então, seria basicamente isso, e a gente entenderia mais ou menos quanto de energia eu gastei para empurrar uma caixa para cima, por exemplo, tá? O que eu preciso? Preciso só da massa, da gravidade e da altura que eu estou levando esse objeto, tá? Então, não é difícil a gente entender isso, tá, gente? Se eu quero saber quanto de energia eu estou gastando em algumas situações, eu só preciso obter aqui o valor da massa, da gravidade e da altura que eu estou levando esse negócio para cima. Para saber quanto de energia eu perdi para executar uma função, tá? O quanto eu posso ganhar se essa coisa estiver caindo para baixo, né? Porque se ela estiver caindo para baixo, ela vai ganhar velocidade, então ela está ganhando energia, tá? Beleza? Seguindo. Uma gota, aí vem o exercício aqui, ó. Uma gota de chuva de massa igual, vamos fazer aqui, ó, massa igual a 0,10 gramas, cai no ar com uma velocidade de 1 metro por segundo. Velocidade de 1 metro por segundo, tá? Essa é a velocidade inicial. Sendo, percorrendo, assim, uma distância de 100 metros. Então, olha só, a distância aqui, já tá aqui, ó, já tá escrito aqui do ladinho, 100 metros. A aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a queda. Gente, se a força-peso... Deixa eu pegar uma borracha aqui para melhorar. Ó, a força-peso, ela tá para baixo. A gota tá caindo para baixo também. Então, esse é o deslocamento dela. Ou... a gente poderia dizer que a altura que ela cai é de 100 metros, beleza? Então, ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força-peso na gota. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Que o trabalho da força-peso é mgh. Se está caindo, né? Se está caindo. Então, na letra A, basicamente, o trabalho da força-peso vai ser a massa dele, mas a massa precisa estar em que unidade mesmo? Em quilogramas. Se 1 grama é se 1 quilo é 1000 gramas, ó, se 1 quilo, vou fazer aqui porque muita gente tem dificuldade ainda nisso, é 1000 gramas, 0,10 vai ser x. Então, x vai ser 0,10 vezes 1, 0,10, divide por 1000,
0,10 dividido por 1000, vou botar aqui na calculadora para não me perder nos sinaizinhos. Isso aqui é 0,1 vezes 10 na menos 3 quilogramas, tá? Só fazer uma regrinha de 3 aí para descobrir a mudança de unidade, tá? Então, como é que fica a massa aqui, ó? 0,1 vezes 10 na menos 3, tá? Vezes 10 vezes 100, que é a altura que ela está caindo. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso, vai ser essa multiplicação aí, ó. 0,1 expoente na menos 3 vezes 10 vezes 100. Isso aqui é 0,1. Então, a energia gasta para força-peso aí, sobre a minha gota, é de 0,1 joules. E aí vem um detalhe, pessoal. Ele pergunta na letra B qual é o trabalho da resistência do ar durante a queda, tá? Qual é o trabalho da força de resistência do ar? Vou botar R do ar. Gente, se a força... Aí vem uma questão aí de física, assim, ó, só conceitual, eu não vou fazer conta nenhuma aqui, tá? A força de resistência, ela tá para cima. O deslocamento está para baixo. Já concluímos que aqui nós teremos um trabalho menor que zero, trabalho negativo, beleza? Para esse caso aqui da força de resistência do ar. Mas o que o exercício nos diz? O exercício nos diz que a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, isso aqui significa para nós MRU, ou seja, o objeto ele não está sendo acelerado, ele está como se estivesse em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força de resistência do ar e a força-peso têm a mesma intensidade. E se elas têm a mesma intensidade e estão efetuando o mesmo deslocamento, logo, o trabalho realizado por elas é igual. Ou seja, se eu gastei 0,1 joules com a força-peso caindo para baixo, a força de resistência do ar vai fazer um trabalho de 0,1 joules, também negativo. Porque são forças que estão com a mesma intensidade, já que a velocidade é constante. Primeira lei de Newton, tá? Primeira lei de Newton. Então, se as duas forças são iguais, a velocidade do objeto se mantém constante, tá? Duas forças atuando em sentidos opostos. Ele está em ou equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, né? Lembram disso? Pois é, estou usando ainda as leis de Newton aqui. Beleza, gente? Tranquilo, tá? O que mudou aqui foi só o sinal, né? Sinal do trabalho realizado, se é positivo, se é negativo. Seguindo, mais uma aqui, ó. Eu acho que é a última parte da nossa aula de hoje, tá? Vocês não se preocupem. Deixa eu ver aqui. Falta uma partezinha a mais aqui ainda. Vamos ver se eu faço uma correria aqui, eu consigo chegar no final. Gente, olha só. Trabalho realizado pela força elástica. Então, nós temos o nosso queridão aqui, que está com estilingue. Todo mundo já brincou com isso, né? Todo mundo sabe. Deixa eu ver se eu tenho uma borrachinha aqui. Aqui tem uma borrachinha. Ó, olha só, gente. Todo mundo sabe que uma borracha, que um elástico, ele tem uma força, ele tem uma posição de equilíbrio, né? Que posição de equilíbrio é essa? É essa aqui, né? Essa é a posição de equilíbrio do meu elástico. Quando eu aplico uma força sobre o elástico, eu deformo o elástico. E o elástico, ele faz uma força para que ele volte à posição normal, né? Ó, ele voltou para a posição normal, beleza? Então, se eu fizer uma força, eu deformo ele, só que quando eu largo, ele volta para a posição inicial, beleza? Ou seja, o elástico ele faz uma força contrária, né? Uma força contrária a essa força que eu estou executando. Então, qualquer mola e qualquer elástico, ele vai realizar uma força elástica no sentido oposto dessa força que está deformando, beleza? A gente já estudou quem é essa força elástica. A gente estudou que a força elástica é o F de K, que é K vezes X, né? São as forças especiais lá, onde X é a deformação. Deformação. Beleza? Deformação na mão. Se eu fizer um gráfico desse negócio, gente, se eu fizer um gráfico desse negócio aqui, ó, fizer um gráfico dele, o gráfico de uma força elástica, para eu fazer a deformação, eu tenho que aumentar a força, ó. Então, se eu não aumentar a minha força, o elástico não deforma mais. Mas se eu aumentar mais a minha força, ó, ele deforma mais. Ou seja, a deformação,
ela é proporcional à força. A deformação ela é proporcional à força. Se eu aumento um, eu aumento o outro. Beleza? E como a gente viu, o trabalho ele pode ser calculado através da área do gráfico. Se eu sei que se eu aumentar a força, eu aumento a deformação, eu tenho um gráfico que tem essa cara aí, ó, que parece um triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo, né? E todo mundo sabe como é que eu calculo o trabalho quando a área é um triângulo, certo? Se a área é um triângulo, é só fazer base vezes altura sobre 2. Se a minha base é a minha deformação e se a minha força é a minha altura, certo? E isso aqui tem que ser dividido por 2, certo? Dividido por 2. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa. Deixa eu ver se eu tô correto aqui. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu pegar a minha borracha. Então, se eu for fazer aqui, ó, fazer a análise do meu sistema aqui, tá? Novamente, trabalho é igual. Quem é a minha base? A minha base é deformação. Quem é a minha altura? É a força, né? Sobre 2. Beleza. Tranquilo, né? Tudo certinho. Então, se eu fosse calcular o trabalho, eu calcularia como sendo força vezes deformação sobre 2. Beleza? Tranquilo. Mas quem é a força que atua sobre uma mola? A força que atua sobre uma mola, um elástico, é a força elástica. K vezes X. Lembra quem é o K? O K é a constante elástica. Está lá na aula de forças especiais. Constante elástica, tá? Beleza? Então, se eu substituir as questõezinhas aqui, quem é o F? O F é K vezes X sobre 2. Ou seja, o trabalho da força elástica, se eu for calcular ele é Kx2 divididos. Ah, droga, não aparece meu 2 ali. Kx2 sobre 2. Essa é a maneira que eu tenho de calcular a força elástica. Vou botar aqui em cima, tá? Ó, o trabalho da força elástica, vou botar W de K, vai ser Kx2 sobre 2. Bonitão aqui. Beleza? Então, Kx2 sobre 2 é o trabalho da força elástica, tá? Onde K é constante elástica, X é deformação na mola e 2 sobre 2 é um número ali que eu tenho que dividir, certo? Beleza? Essa figurinha é para demonstrar só a direção da força elástica. Se eu não sei se está nítido para vocês, estou achando muito fraco aqui, ó. Se a força está esticando a mola, olha lá para a direção onde está F de K. A força elástica está na direção contrária, ó. Se eu estou empurrando a mola aqui, olha a direção da força elástica. Certo? É sempre contrária à força externa que está sendo aplicada. Porque qual é a moral de uma mola de um elástico? Ela quer voltar sempre para a posição de equilíbrio dela, né? Então, se ela quer voltar sempre à posição de equilíbrio dela, a força que ela aplica é sempre uma força contrária à força externa que está sendo utilizada. Beleza? Então, ó, Kx2 sobre 2 é a maneira como eu calculo a força elástica. Então, eu vou fazer esse exercício aqui para vocês, tá? Então, diz assim, ó, uma mola esticada, deixa eu ver que horas são aqui, tá? Beleza. Uma mola esticada desde a sua posição inicial, não alongada, até a posição em que o alongamento é 10 centímetros. Olha só, então ela não está alongada aqui, aí ela é alongada até 10 centímetros aqui, beleza? O gráfico mostra a intensidade da força tensora em função do alongamento. A primeira pergunta dele é, qual é a constante elástica da mola? Beleza? Qual é a constante elástica dessa mola aqui? O trabalho realizado entre 0 e 10 centímetros. Tranquilo? Trabalho realizado entre 0 e 10 centímetros. E o trabalho realizado pela força elástica no alongamento. Tudo bem, tá? Então, ó, o trabalho realizado pela força tensora no alongamento, a força tensora seria a força externa, né? Aquela que está alongando a mola, tá? Então, olha só, gente. Como é que eu vou resolver esse exercício? Eu acho mais bacana a gente começar resolvendo esse exercício aqui pela letra B. Por quê? Eu tenho mais ferramentas para obter aqui, ó, o cálculo da área. Porque se eu calcular a área, eu tenho o trabalho realizado.
No caso aqui, pela força tensora, né? Que é a força que está sendo aplicada sobre a mola. Então, como é que ficaria aqui, ó? Eu posso fazer a base, ou seja, quanto que vale a minha base? A minha base vale 10 vezes a altura do triângulo, que vale 50, e dividir por 2. Então, ó, já vou escrever que isso aqui é a letra B, tá? Então, 10 vezes 50 sobre 2, 10 vezes 50 sobre 2, então isso aqui é 500, né? 10 vezes 50 sobre 2, isso aqui é 250 joules. Beleza? Então, olha só, gente, já dá para responder a letra C também, ó. Essa força aqui, ela tá puxando a mola para fora, né? Então, eu tenho uma energia de 250 joules sendo utilizada para realizar o trabalho de puxar essa mola para fora. A força elástica, ela vai realizar uma força de igual intensidade para fazer ela voltar para a sua situação de equilíbrio. Então, a força elástica aqui vai realizar um trabalho também, vai realizar um trabalho na outra direção, ou seja, numa direção negativa, e vai realizar um trabalho negativo, né, para colocar a molinha no lugar que ela estava antes. Então, o trabalho da força elástica aqui, ó, vai ser de mesma intensidade, porque ela vai ter o mesmo valor da força que está tensionando ela, tá? E ela vai ter um valor negativo de 250 joules. Beleza? Tranquilo, gente? Certo? Então, aqui, ó, a primeira questão eu resolvi ela só analisando ali a área, né? E os sinais dessas energias, beleza? Na letra A, que é a que falta, que ele pergunta qual é a constante elástica, bom, eu sei que o trabalho da força elástica, ela é igual a Kx2 sobre 2, né? Se eu sei que eu gastei 250 joules para realizar um trabalho e que a constante elástica eu quero descobrir, e para eu fazer esse trabalho aqui, eu deformei a mola em 10 centímetros, aí eu vou ter que lembrar o seguinte também, né, gente? Deixar na física tudo bonitinho. Centímetros não é uma unidade comum. Qual é a unidade comum? Metro. Então, ó, 10 centímetros é 0,1 metros. Então, eu vou botar aqui 0,1 sobre 2. Então, a gente fica com 250 vezes 2. Aqui eu passo esse 2 multiplicando aqui para cima. Isso aqui é 500. Que é igual a K vezes 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado, 0,01. Isso aí, 0,01. Então, qual é a constante elástica? Eu vou fazer aqui, ó, aqui em cima. Então, ó, o K vai ser 500 sobre 0,01. Quanto que vale o meu K? 500 divididos por 0,01. Isso aqui é 50 mil. 50 mil newtons por metro, que é a unidade de constante elástica, tá? Newtons por metro é a unidade de constante elástica. Então, 50 mil newtons por metro é a constante elástica da minha mola, tá? Conforme nós estamos observando aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vocês vejam, pessoal, que muitas vezes eu posso começar resolvendo uma questão de física pela letra B, se eu acredito que seja mais fácil, né? Se é mais tranquilo de eu começar pela letra B, eu começo pela letra B para obter o resultado da letra A, independente da ordem que vocês façam, tá? Beleza. Pessoal, a última coisa que falta dessa aula de hoje é falar sobre potência, tá? Potência. Basicamente, o que é potência? O que é algo potente, né? A potência, pessoal, ela tem a ver com o gasto de energia, que eu realizo por unidade de tempo. Por tempo, certo? Ou seja, um carro potente é aquele carro que gasta muita energia em pouco tempo, ou seja, ele vai consumir muita gasolina em pouco tempo, né? Um carro pouco potente, né, possivelmente seja aquele carro que não tenha um gasto de energia tão grande em tanto tempo, né? Um chuveiro potente é aquele chuveiro que possivelmente vai gastar muita energia elétrica na residência de vocês, porque ele vai gastar muita energia em pouco tempo. Então, se eu tomar um banho de 30 minutos num chuveiro muito potente e um chuveiro pouco potente, certamente eu vou gastar mais energia no chuveiro mais potente, né? Eu vou ter um banho mais quente também e mais conforto,
óbvio, né? Então a potência ela tem a ver com isso, gente. A potência nada mais é do que energia sobre tempo. Só que quando nós falamos em sistemas que executam trabalho, como por exemplo, um motor, né? Aqui nós temos um motor. Se eu tenho um sistema que realiza trabalho, ou seja, que ele pega energia e executa uma função, certo? A potência ela pode ser obtida como sendo a relação entre trabalho e tempo. Certo? Então, como a gente ainda não estudou energia mecânica ainda, né? Eu vou dizer para vocês que potência é trabalho executado sobre tempo. E a gente sabe que a unidade desse negócio aqui, ó, a unidade de potência, ela é, trabalho é joule, joules, e tempo é em segundos, joules por segundo. Isso aqui na física foi feita uma homenagem, mais uma, para um grande físico que se chama watt. Então, a unidade de potência para nós é o watt, por isso que vocês compram lâmpadas com tantos watts, chuveiros com tantos watts, deixa eu ver, computadores com tantos watts, né? Enfim, a maioria das coisas é descrita a sua potência em watts, mas possivelmente motores, vocês não analisam eles por watts, vocês analisam eles por HP ou CV. Né? E o que isso significa? Significa que são outras unidades de potências que são utilizadas. Aqui, se não me engano, são unidades inglesas e unidades americanas, né? De potência. Horsepower, né? Cavalo de força, ou cavalo vapor, né? CV. Beleza? Então, para essas duas aqui, nós temos aqui, ó, que um CV, não sei se ficou bem claro ali, ó, equivale a 735 watts. Então, se eu quero... Olha só, obter a relação em termos de unidades dentro do Sistema Internacional de Medidas é o watt. Mas se eu tenho um equipamento que me oferece a potência em CV, em cavalo-vapor, né? Então eu tenho que fazer a mudança de unidade, ó. E um CV equivale a 735 watts. A mesma coisa com HP, ó. Ah, meu carro tem 76 HP. Quanto que vale 76 HP em watts? Porque watts é a unidade padrão, é aquela unidade em que eu vou obter o trabalho em joules e o tempo em segundos, tá? Então o HP aqui, ó, ele equivale a 746 watts. Então se eu tenho um motor aqui, ó, só para vocês observarem, de 76 HP, por exemplo, né? Quanto que ele vai equivaler em watts? Se eu sei que um HP é 746. Então é só fazer 746 vezes 76, ó, 746 vezes 76, isso aqui é 56.696. Então, 56.696 watts seriam o trabalho, por exemplo, de um carro de 76 HP. E aí a gente poderia saber quantos joules de energia ele gasta por segundo, né? Por exemplo, se eu fosse fazer essa análise aqui, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Isso aqui é muito importante para nós no segundo ano do ensino médio, tá? Porque nós vamos, inclusive, calcular quanto de gasolina um motor vai queimar, tá? Se esse motor aí vai ser um bom consumista ou se ele vai ser um mau consumista, tá? Beleza, gente? E tudo isso tem a ver com a potência dele. E a potência, ela já aparece aqui, ó, quando nós estamos falando em energia mecânica, tá? E trabalho. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só, umas questõezinhas para vocês aqui, tá? Como é a nossa última aula do semestre, eu me dei o trabalho de botar mais questões, 5 questõezinhas. Acredito que vocês não terão trabalho em resolver elas. Vocês já estão craques nessas coisas de física, né? Então, só tomar cuidado aqui, pessoal, com as unidades, aqui as bases 10, tá? Se vocês tomarem esse cuidado com as bases 10, possivelmente vocês não terão problemas para resolver esses exercícios, tá? Feito isso, me passei em 5 minutos.